Salve, rapaziada! Vamos falar um pouco agora de Atlético Mineiro. Já disse aqui, trouxe notícias para vocês que o Kudê tá voltando para tentar se acertar aí com o clube do Atlético e que, além disso tudo, só para ser mais redundante para que você consiga entender, a gente consiga entrar no assunto, eu falei mais uma vez do amadorismo dos dirigentes do futebol brasileiro que noticiaram, deram como nota oficial que o Kudê não era mais técnico, que tinha pedido demissão, mas o Kudê nunca fez isso, pelo menos não oficialmente, e isso poderia trazer alguns transtornos ali para o Atlético Mineiro. Tendo em vista tudo isso que eu falei para vocês, vou soltar uma bomba aqui. Não fiquem surpresos se o Kudê voltar, conversar com a diretoria do Atlético e voltar a dirigir o Atlético Mineiro. Não fiquem surpresos se isso vir a acontecer. É simples e fato, a razão é lógica. O Kudê é um cara que, quando ele veio para o Atlético, prometeram a ele mundos e fundos. Além de ter a permanência dos jogadores além do Atlético oferecer a permanência, né, aos jogadores que estavam no elenco, também ofereceu ao Kudê que ele pudesse ir ao mercado e trouxesse contratações pontuais para que ele pudesse dar aí continuidade ao seu trabalho e ao projeto de tornar o Atlético, se não campeão, pelo menos disputando todos os títulos a nível nacional em todas as competições. Ok, beleza. Sendo que, como você pode ver aí, todo mundo já sabe, nada disso foi cumprido. Isso deixou o Kudê muito chateado. Além dele não poder ir ao mercado e fazer as contratações pontuais que ele queria, que ele necessitava, ainda existia o atento que o Atlético estava negociando seus jogadores e jogadores que o Kudê contava e fazia questão de ter no elenco. Tudo isso foi desenrolando, ele perdeu o Sacha e tal, e o estopim, como todo mundo já sabe, foi o Atlético negociar o Alan com o Flamengo. O Alan já estava praticamente acertado com o Flamengo. A gente vai, peguei o gancho e vou entrar no assunto. O Alan já estava praticamente acertado com o Flamengo, o Atlético já tinha dado o ok, queria vender o jogador, queria vender o meia. Sendo que isso pegou muito mal para o comando técnico, isso pegou muito mal para o Kudê, que falou assim, pô, cara, vocês já não estão me dando as contratações que eu pedi, vocês ainda estão vendendo jogadores que são peça-chave para o esquema do meu jogo, são peça-chave para mim, então quer dizer, assim não dá. E aí ele deu lá, primeiro o piti contra o Libertad e agora o piti que ele falou que não ia mais treinar o time e tal, supostamente ele falou isso, tá? Eu não tô afirmando, até porque a gente não pode aqui, né, afirmar nada, porque ninguém estava lá e ninguém viu, portanto que não tem nenhuma nota oficial de Kudê dizendo que ele não vai mais ser técnico do Atlético, ele vai voltar agora, vai conversar com a diretoria e é por isso que eu falo para vocês, não fiquem surpresos se o Kudê voltar a dirigir o Atlético no seu comando técnico. Ah, Lohan, mas não tem mais clima. É impossível isso acontecer. Quando se envolve dinheiro, nada é impossível. Por exemplo, a negociação do Atlético com o Alan está embargada. Por quê? Porque está no envolvo, ele tem o envolvimento do dinheiro. Voltando ao Kudê. Então, o que acontece? O Kudê vai voltar, vai negociar com o Atlético Mineiro. O Kudê não quer abrir mão dos seus direitos. O Kudê quer sair. Sim, ele quer sair. Porém, ele quer que o Atlético pague a multa rescisória, que é em torno, se eu não me engano, de entre 8 a 10 milhões de euros. Não sei se é 6 ou 10, está entre 6 a 10 milhões de euros. E o Atlético não tem esse dinheiro para poder pagar o Kudê. O Atlético está duro. O Atlético acabou de vender aí o seu shopping que tinha em BH para poder pagar salários atrasados de jogadores. E ainda existem jogadores lá com vencimentos de direitos de imagem. Ou seja, o Atlético não tem dinheiro sequer para contratar e ainda se envolveu nesse bico aí de fuinha de ter que pagar uma rescisão para um técnico, que era o técnico que o Atlético trouxe a peso de ouro para tentar disputar aí as competições como Libertadores, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na Copa do Brasil o Atlético foi desclassificado pelo Corinthians, todos já sabem, mas, voltando ao assunto, o Kudê também, por sua parte, ele não quer abrir mão
de receber os seus valores. E é direito dele, é um direito trabalhista dele, principalmente na legislação brasileira. Ou seja, se o Atlético liberar o Kudê e falar assim, não, você não dirige mais, a gente já soltou uma nota oficial, você não dirige mais o Atlético. Kudê, obrigado, beleza. Ele vai para a justiça e vai dobrar, triplicar até esse valor, porque o Atlético não tem como negociar e pagar de momento. Entre 6 a 10 milhões de euros. E também, se for postergar, se for alongar, vai pagar muito mais com juros corretivos. Então, quer dizer, o Atlético se meteu aí numa picuinha muito grande. E qual seria a alternativa? Irmão, vai para a beira do campo e cumpre o seu contrato. Essa é a alternativa do Atlético. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. E não fiquem surpresos se isso acontecer já nessa semana. Tá? Ponto. Vamos falar agora do Alan, que foi o estopim ali pro Kudê dar tchau pro Atlético, falar que não dirigia mais o clube, dar aquele piti que ele deu no vestiário. O que acontece? O Atlético Mineiro, conforme esse imbróglio aí de Kudê, de saída ou não, de ficar ou não, de dirigir ou não o comando técnico do time, o Atlético já pensando, isso são notícias, tá? São fontes que trouxeram para mim, gente. Já pensando em uma manutenção do Kudê em sua permanência no comando técnico da equipe, segurou o Alan, justamente para o então tá, já que tu vai voltar, tu quer tanto o Alan, toma aí o Alan, segurou o Alan. Mas por parte do jogador, o jogador já não quer mais ficar no Atlético, o jogador já contava que essa negociação fosse fechada antes desses 10 dias de parada, para que ele pudesse voltar já nesses 10 dias que tem aí da data FIFA. Ou seja, ele já queria ser incorporado ao elenco do Flamengo para treinar e supostamente já voltar a jogo. Vale se ressaltar que independentemente se ele vai ser vendido ou não, ele tem contrato com o Atlético e o jogador já está recuperado da lesão que ele tem nas costas e ele tem que voltar a treinar lá no CT do Atlético. Ou seja, é um imbróglio muito grande, não se sabe se vai ser vendido ou não. Muito provavelmente, se o Kudê não continuar, o Atlético vai vender o Alan para o Flamengo. E existe um outro contraponto também, que o Atlético sabe que o Flamengo quer muito o jogador quer muito também ir para o Ninho do Urubu, já que travou a negociação, custa nada esperar para ver se chega alguma coisa da Europa de melhor valor, mais adequado, até porque também liberar o Alan para o Flamengo é você reforçar um dos seus principais rivais, principalmente em competições de disputa por títulos. Exemplo, a Libertadores. Tanto o Atlético, que pode se classificar já na próxima rodada, só precisa de um empate, quanto o Flamengo estão vivos na Libertadores e podem se enfrentar a qualquer momento, dependendo das suas chaves. Então é sobre isso. Não se assustem e não fiquem surpresos se o Kudê permanecer no comando técnico do Atlético Mineiro, porque o Atlético não tem dinheiro para poder pagar o Kudê e mandar o Kudê embora, e o Kudê, por sua vez, também não quer abrir mão dos seus valores de vencimento caso o Atlético opte pela rescisão de contrato. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês comentem aí o que você acha dessa notícia, se o Kudê vai permanecer ou não, se o Alan vai ser vendido ou não para o Flamengo. O que você está achando aí? Comente também aí. Você acha mesmo? Você não acha também, na verdade, que a diretoria em si, os cartolas em si dentro do futebol brasileiro são muito amadores, principalmente em questões futebolísticas, dentro de campo? É sobre isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima.